Fala, lindeza! Meu nome é Gustavo Aron, você está na Store Labs e prepara o Photoshop aí que hoje você vai aprender a pegar uma foto desse jeito aqui e deixar ela desse jeito aqui, do zero. Vamos lá? Ficou chique? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é remover o fundo da imagem. Tem várias maneiras de fazer isso. Aqui nessa versão do Photoshop já tem o botão aqui de remover imagens. Caso não tenha, você aperta o atalho Ctrl F no seu Photoshop, vai aparecer aqui as ações rápidas e uma das ações rápidas é exatamente remover o fundo da imagem. Olha só que legal. Legal, com o fundo da imagem removido a gente vai substituir aqui o background. Eu vou usar uma camada de cor sólida, clicando exatamente nesse ícone aqui, ó, cor sólida. Eu vou usar uma cor mais puxada para o roxo, mas você pode usar a cor que você quiser, que vai ficar do mesmo jeito. Vou aproveitar para mudar a cor da camisa, né, para combinar com o fundo. Eu faço isso selecionando aqui com o laço e eu vou criar uma camada de matiz e saturação e vou ativar aqui a opção de colorir. Vou puxar ele aqui para o roxo, né, que faz parte aqui da minha paleta de cores. Vou aumentar a saturação para ele ficar um pouco mais vívido e diminuir a iluminação para ele ficar um pouco mais escuro. Agora é só corrigir essas rebarbas aqui. Maravilha, e agora a gente vai trabalhar um pouquinho na iluminação disso daqui. Eu vou clicar aqui, ó, nessa camada de preenchimento e vou selecionar aqui, ó, pesquisa de cores. Um desses perfis aqui, ó, vai ser o Midnight 3DL. Cadê ele? É o Moonlight 3DL, ó. Ele vai ficar nessa pegada aqui. Eu vou diminuir um pouquinho a opacidade dele para não ficar tão assim. Aqui tá ótimo. Um pouquinho mais. Aqui tá ótimo, maravilha. E agora eu vou agrupar tudo isso daqui, ó, selecionar todos os atalhos do teclado Ctrl G, vai agrupar e vou converter isso daqui no objeto inteligente. Vou chamar essa camada de baixo aqui de fundo e vou usar o atalho Ctrl J para duplicar ela. Essa daqui eu vou chamar de personagem. Agora nessa personagem aqui eu vou remover o fundo da imagem. Agora eu vou fazer uma coisa, eu vou apertar o Ctrl C. Vou deletar essa camada e vou apertar Ctrl Shift V. O que isso faz? Eu copiei e colei no mesmo lugar. Eu já vou explicar para vocês por que eu fiz isso. Mas agora eu vou escrever o meu texto e eu vou apertar o botão T aqui, ó. E vou escrever o texto que eu quero aqui. E aqui em cima, ó, eu vou clicar em editar, transformação, deformar. E onde está o arco aqui, ó, eu vou mudar ele para arcos aqui, ó. E agora esse daqui eu vou colocar a curvatura em 100%, ele vai ficar assim. Vou usar o atalho Ctrl J para duplicar esse arco e nesse daqui eu vou repetir o processo, porém, ali onde está o 100% eu vou colocar o sinal de negativo antes. Agora eu vou agrupar essas duas camadas aqui, ó, vou agrupar elas e com o botão Shift pressionado eu vou clicar nesse nozinho aqui de baixo e puxar ele até mais ou menos a altura aqui do óculos. Vou pegar o nozinho lá de cima e vou descer ele mais ou menos aqui até na altura do queixo aqui, ó, mais ou menos assim. E agora eu vou fazer o seguinte, aqui onde está a proporção do texto de 100% a altura, eu vou aumentar essa proporção até o texto ficar do jeito que eu quero que ele fique. No meu caso aqui com 900 ele já ficou legal, eu acho que aqui já está legal. Agora eu vou pegar essa parte aqui, ó, vou clicar nela para ver e vou passar ela para trás do personagem que a gente criou. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Agora é só ajustar a altura e a proporção aqui. Eu vou mudar a cor e agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com o brilho, tá? O primeiro brilho que a gente coloca é dando 2 cliques na camada e abrindo aqui as opções de estilo. Vou clicar aqui, ó, em brilho externo. Ele vai dar uma brilhadinha já. Vou mudar a cor dele aqui para um pouquinho parecido com a cor que a gente escolheu para ele. Aqui está em divisão, eu vou deixar em normal e vou aumentar o tamanho até ele começar a dar uma auréola legal para esse brilho aqui, ó, ele dá uma camada interessante. Vou fazer a mesma coisa com a outra camada de texto que a gente criou, ó. E agora a gente vai trabalhar na iluminação do nosso personagem. Para isso a gente vai ter que abrir aqui, ó, essa camada inteligente que a gente criou. E vamos usar aqui a nossa borracha, ó. Aqui, ó, borracha, o atalho é a letra E. E vamos colocar a dureza aqui em 0%. Vou aumentar o tamanho dela, que aí ela dá uma estilizada legal. E vou começar a clarear aqui o nosso personagem. Personagem bonito, né, galera? Fala sério. Para visualizar como que tá ficando, a gente aperta o Ctrl S aqui, ó, só apertar Ctrl S.
Assim que ele dá 100%, a gente volta lá na nossa imagem. Ah, legal. Vou dar uma escurecida aqui nessa parte de baixo. Então eu volto aqui e vou apertar o X para inverter a minha borracha e eu vou passar ela aqui, ó. E ele já vai escurecendo, porque o X ele vira essa camada aqui. Então ao invés de apagar, ele reconstrói. Olha só que legal. Aqui já ficou legal, então eu já vou fechar aqui a nossa camada inteligente. Agora eu vou criar uma camada em cima dela aqui, ó. Vou apagar para a gente criar de novo. Sinalzinho de mais aqui embaixo. Ao invés de usar minha borracha, eu vou usar o meu pincel. Apertando o atalho B, ele vai abrir aqui para mim. Eu vou usar ele redondo e macio aqui, ó. Vou copiar aqui a propriedade da cor aqui do texto. Ele deu uma invertida ali, vou apertar aqui. E eu vou começar a pincelar ela aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dela, eu uso a ferramenta de conchete. Vou clicar aqui, pegou. Vou clicar aqui também, pegou legal. Aqui na cabeça, vou colocar um pontinho e vou criar uma máscara de corte. Assim ele vai ficar só nele. Agora eu vou trabalhar aqui a minha mesclagem, assim que ele fica de um jeito interessante. Eu vou trabalhar um pouquinho a proporção disso daqui. Maravilha! Agora eu quero que a luz que passa aqui no rosto deixe um reflexo no rosto. Então eu vou criar mais uma camada aqui, ó, vazia. Vou dar um zoom aqui na minha tela e vou passar uma luz aqui bem na faixa da testa, ó. Vou mudar a mesclagem dela para subdivisão de cor e vou diminuir a opacidade para ele não ficar tão gritante assim. Agora, acima aqui da camada de texto, eu vou criar mais uma virou cebolinha, criar mais uma camada vazia e vou aproveitar aqui o nosso pincel e passar de fora a fora nele aqui, ó. E a gente vai usar a mesma mesclagem para fazer esse efeito aqui depois. Mudamos para subdivisão de cores e agora eu vou trabalhar aqui a minha opacidade para ele não ficar tão gritante assim. Aqui já tá legal, nessa faixa aqui já tá legal. Menos que isso fica solto e mais do que isso fica... Acima disso tudo aqui eu vou criar uma camada de nível, aqui ó, nível. E vou arrastar esse nozinho aqui para dentro bem de levinho até ele ficar do jeito que eu quero. Opa, é isso que eu quero? Não, um pouquinho menos. É isso que eu quero. Vou colocar aqui uma camada de overlay que eu tenho no meu pack. Se você segue a gente, tá na comunidade dos fazedores, você tem acesso a isso daqui e muito mais. Vou mudar a mesclagem aqui para divisão. Cadê? Divisão. Divisão, clarear. Divisão, clarear. Divisão. Vou ajustar aqui o tamanho para ele ficar certinho. Vou apagar alguns excessos, né, para ele não ficar tão muito louco assim. Ajustar aqui um pouquinho a opacidade dele, deixei 83% e tá pronto o nosso efeito. Olha só que legal. Dá para você criar capas, dá para você fazer um monte de coisa. Você não vai ter a sorte de ter um modelo tão bonito assim sempre para fazer as suas artes. Então vale a pena caprichar um pouquinho. Essa fonte aqui eu usei porque ela faz parte do meu branding, tá? É a fonte Poppins. Mas você pode querer usar outras fontes. Por exemplo, se você quiser trazer um tom um pouco mais futurista, essa fonte aqui pode ser interessante. Ela se chama Azonix, não sei. Mas é esse o caminho, tá? É assim que você vai criar esse tipo de efeito. Eu vou te mostrar isso daqui lado a lado exportado para você ver como que fica super legal depois. Olha só que legal, essa daqui é a foto original, né? Lógico, eu expandi ela usando inteligência artificial, mas ela é essa daqui, a foto original que está aqui no centro. E como ela ficou depois que a gente fez esse efeito. Muito massa, né? Como eu falei, esse é um tipo de efeito que você pode usar para criar capas para os seus carrosséis, para fazer edições para os seus clientes, para fazer alguma coisa de comemoração. Vários efeitos que você aprendeu nesse tutorial de hoje podem ser aplicados para um montão de coisa. Por exemplo, esse tipo de efeito de texto em looping aqui passando por a pessoa é legal para você fazer um monte assim, ó, passando. Quer ver? Eu vou tentar fazer aqui, só um minutinho. Olha só que legal. Né? Aqui eu fiz rapidão, mas se fizer bem feito, fica top, ó. E dá pra fazer um monte de coisa, dá pra fazer um monte de efeito bacana. Você já sabe mudar a cor da roupa, remover o fundo, um monte de coisa legal. E esse, galera, é o tutorial de hoje dessa série chamada Vem Fazer Comigo! Né? Gostou de fazer comigo? Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, se teve alguma parte que você não entendeu ou a sugestão que você tem para o próximo efeito que a gente vai fazer aqui junto. E como eu sempre falo, agora é só ir lá e colocar em prática o que vocês aprenderam nesse vídeo. Vai pra cima e um beijo bem fazedor lá naquele lugar.